Originais. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, né? Existem coisas em hebraico que para traduzir para a nossa língua é muito complicado. Então, coisas que têm uma profundidade, às vezes é traduzido assim com uma palavra tão simples que a gente não vai perceber essa profundidade por não ler hebraico, por não compreender o hebraico. A mesma coisa com relação também ao Novo Testamento, que foi escrito em grego. Por exemplo, esse exemplo que eu citei aqui do Salmo 23, versículo 1, né? Para nós está escrito: o Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Mas no original está escrito diferente, né? No Senhor, nele, que é o meu pastor, nada me faltará. O que significa isso? A Bíblia está cheia de códigos, de chaves, de segredos. Não é porque Deus colocou segredo para a gente não compreender, não. Para a gente compreender esses códigos, essas chaves, esses segredos, que pode transformar as nossas vidas, tem que cavar. Não basta ser uma leitura simples, não é? Nós até usamos o exemplo aqui do Salmo 107, nos 2 cultos de domingo, não é? A forma em que lemos, a forma que compreendemos. Então, existem verdades na Bíblia, existem segredos na Bíblia, existem códigos na Bíblia, existem chaves na Bíblia, que se a gente não cavar aquilo, para compreender de fato e de verdade, a gente terá dificuldade e não seremos transformados. Hoje existe uma facilidade muito grande para a gente fazer isso. Existem dicionários, não é? Você pode pegar dicionários ou comprar ele fisicamente em livro ou pela internet. Existem estudos, existem várias formas da gente começar a cavar, a compreender o que o Senhor está dizendo para nós ali. Por quê? Porque a verdade nos libertará. E a verdade a gente sabe que é Cristo, mas a verdade também é toda a palavra dele. Toda a palavra dele é a verdade. E eu preciso que essa palavra, eu receba essa palavra, eu compreenda essa palavra, do mais original possível em que saiu da boca de Deus, saiu da boca do Espírito Santo, para os escritores sagrados, como os profetas, os apóstolos, né? Eu preciso que isso seja o mais original possível, porque essa compreensão vai me trazer transformação, vai me trazer cura, vai me trazer libertação, vai me trazer prosperidade. Eu estou estudando sobre a vida de José, não é? É interessante quantos segredos que tem ali, quantos códigos que tem ali, que levou José a ser um dos homens mais, eu creio que bilionário no Egito, porque ele era abaixo de Faraó, e fazer com que ele prosperasse tanto aquele país, prosperasse tanto, que o Egito se tornou uma potência mundial por causa de José. Então tem códigos ali, tem palavras que o Senhor nos ensina, não é? E eu quero ler alguns desses aqui com vocês hoje, sobre cura, sobre milagres, não é? Dar só um exemplo aqui antes de ler. Eu até estava conversando com o pastor Dimas aqui antes. As coisas vão mudando com o tempo, e a gente vai aceitando as mudanças assim de forma bem tranquila, natural, e sem perceber, essas mudanças começam a tirar de nós a fé. Por exemplo, leem os evangelhos pesquisando. Qual pesquisa? As pessoas que Jesus curou, as pessoas que Jesus libertou, as pessoas que Jesus transformou. Como que Jesus chamou aquelas doenças na época? É um código. Por exemplo, pessoas mudas, ele curou pessoas mudas. E ele falou que espírito de mudez, sai. Ele curou uma mulher encurvada, 18 anos,
E ele falou para Satanás sair da sua coluna, e saiu, e a mulher se endireitou. Ele curou pessoas cegas, ele curou pessoas de todos os tipos, e quase sempre quando ele curava, ele chamava de espírito imundo, de espírito de enfermidade, ele chamava o nome daquela doença de espírito. Já viram isso na Bíblia? Se Jesus estivesse hoje em nossa época, aqui, vivendo como ele viveu, porque ele está em espírito, mas se ele estivesse vivendo hoje, como naquela época, que ele viveu em carne, e esse vírus que está aqui, matando tantas pessoas, como ele chamaria esse vírus? Covid-19? Como queria curar alguém com esse vírus? Ele ia falar, sai dele Covid-19? Não, com certeza, Jesus ia dizer o seguinte, né? Espírito que opera nesse vírus, sai dele, né? Sai dele, espírito que opera nesse vírus. Por quê? Porque toda doença tem ouvidos para ouvir. Estão me entendendo? Toda maldição tem ouvidos para ouvir. É algo vivo. Mas o que a ciência fez com a gente? Começou a dar nome às coisas. Então nós começamos a chamar as doenças pelo nome e esquecer o que está por trás daquelas doenças, que operam aquelas doenças, que operam aquelas enfermidades. Então nós lidamos não com a raiz do problema, nós lidamos com a parte superficial do problema. E quando lidamos com a parte superficial do problema, nós não lidamos com fé, com ousadia, com a verdade, com a revelação, porque nós estamos lidando com a ciência, e a ciência desacredita de Deus, a ciência desacredita da fé. Há conflito entre a ciência e a fé, entre a ciência e a crença em Deus. Mas o tempo foi passando, e nós começamos a aceitar essas coisas, esses novos nomes, essas novas coisas, e começamos a chamar esses nomes. Mas eu creio que raramente alguém já chegou e falou assim: espírito que opera nesse vírus, sai desse corpo, em nome de Jesus. Eu creio que eu não tenho conhecimento que alguém fez isso. Eu não tenho. Eu estou dando um exemplo do vírus, mas se aplica a todo tipo de enfermidade. Então são códigos, irmãos, que vão se perdendo com o tempo. São chaves que podem nos levar à transformação, a milagres, a cura, a libertação, a sermos ricos, até milionários. São chaves que vai se perdendo com o tempo, e nós nos tornamos meros religiosos, né? Repetindo aquilo que o mundo repete, crendo naquilo que o mundo diz que é verdade, orando de acordo com aquilo que o mundo nominou ou denominou, e nós não vemos tanta vitória, nós não vemos a bênção de Deus como deveria ver. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Quem está entendendo? Está entendendo? Então é preciso a gente cavar, é preciso a gente pedir revelação a Deus, é preciso a gente compreender essas coisas. Ou seja, a raiz de todos os males, todas as enfermidades e doenças, seja qual for o nome que a ciência dá, é espiritual. É espiritual. Que veio de quê? Do pecado. Por causa do pecado. E Jesus fez isso, não é? Quantas vezes Jesus chegou em, por exemplo, aquele homem que estava possesso lá em Gadara. Jesus só pisou na terra, e ele gritou: o que você veio fazer aqui, Jesus, Filho de Deus? Viesse fora do tempo, nos tirar daqui? Então eles conheciam. Hoje, irmãos, a maioria dos evangélicos não sabe que a luta que eles têm
não é contra carne, não é contra sangue, não é contra vírus, não é contra células, não é contra medula, não é contra ossos. A luta que tem é contra principados e contra potestades, contra espíritos da maldade que operam nas regiões celestiais. A maioria já não acredita mais nisso, porque ficou oculto debaixo de uma montanha de informação que o mundo trouxe pela ciência, e a gente está lidando com a casca, com a parte de cima, mas não lida com a raiz, com o lugar mais profundo. Vocês estão entendendo, gente? De coração mesmo? Amém? Por isso que a gente precisa de revelação, por isso que a gente precisa cavar. E esses dias eu estou fazendo isso, né? Estou relendo os evangelhos, e eu quero mostrar para vocês aqui alguns desses segredos na cura de um leproso. Essa história é contada no livro de Mateus, no capítulo 8, né? Os 3 primeiros capítulos, aliás, capítulos 5, 6 e 7, o Senhor fala sobre a constituição do reino de Deus, o padrão em que o cristão deve viver aqui na terra. Esses 3 capítulos falam, ali está o padrão em que todo cristão deve viver aqui nessa terra, capítulo 5, 6 e 7. No 8, no versículos 1 e 2, Jesus lida com esse leproso. Também no capítulo 5 de Lucas, né? Jesus lida com esse leproso. Mas nós vamos ler em Marcos, capítulo 1. Abre aí, por favor. Capítulo 1, versículo 40. Você em casa, abre aí. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Abriram? Diz assim, um leproso. Essa palavra aqui no original, leproso, significa um homem, alguém que não tinha somente lepra, mas tinha doenças na pele, doenças terríveis na pele. Então, além de lepra, ele tinha uma doença rara, terrível na pele. No original está escrito assim. Então diz, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelho: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou. Geralmente era um animal, o pobre levava um pombo, né? Uma ave, para que sirva de testemunho. Amém, gente? Então, essa história, ela é narrada, como eu falei antes, por Mateus, por Lucas e também por Marcos. E não foge não, é muito parecido, as partes principais são idênticas, não foge não. Depois se vocês comparam em sua casa essa história. Mas essa história contada nos 3 evangelhos, né? Tem vários códigos aqui, vários, segredos, várias chaves, que o Senhor mostra como alguém pode receber um milagre, ou como alguém pode ser curado. Amém, gente? Tem várias coisas aqui. Por exemplo, vou colocar o primeiro código aqui, que serve para todos nós. Primeiro, mesmo leproso, ele não se via como leproso. Mesmo leproso, ele não se via como leproso. Ou seja, mesmo doente, ele não se via como um doente. Isso é um segredo, irmãos, poderoso, não é? Que a gente precisa entender, né? Isso é muito sério. Tem pessoas que não diz, eu estou doente, mas ele diz, eu sou doente. Eu não estou, eu sou. Eu não estou, eu tenho. Eu tenho tal doença. Eu tenho tal coisa. Eu sou com essa doença.
Mas a maioria das pessoas não fala, eu estou doente. Estar é diferente de ser. Estar é diferente de ter. Ter ou ser é uma condição de condicionamento, de aceitação. Não tem mais jeito. Eu sou assim mesmo, eu estou com essa, eu tenho essa doença. Ela está em mim. Ou seja, esse condicionamento já faz com que a pessoa aceite a doença, ou aceite o mal, sem lutar contra aquilo. Sem esperar um milagre. Sem esperar a intervenção de Deus. Aí já não há mais jejum para aquilo sair da pessoa, ou Deus trazer um milagre. Já não há mais oração de fé, já não há mais unção, já não há mais busca, já não há mais confissão da palavra de Deus que cura, que sara, já não há mais nada disso. Por quê? Porque a pessoa aceitou. Então, esse leproso, o primeiro código que a gente aprende aqui, que mesmo leproso, ele não se via como um leproso. Ele não se via como um leproso, né? Ele se via o quê? Como alguém que estava com a lepra, mas ele não se via portador para sempre da lepra, como se a lepra fosse a absoluta sobre a vida dele. Irmãos, isso é muito importante, amém? Isso é muito importante. Você vai ver que eu creio, na minha opinião, é a chave mais importante para uma pessoa resolver problemas, seja doença, seja o que for, seja um milagre, para acontecer um milagre, é a pessoa entender que ela pode estar naquela situação, mas aquela situação não é a verdade na vida dela, não é tudo na vida dela. Ela está naquela situação momentaneamente, mas aquilo não é real. Dá um exemplo aqui, irmãos. Está aqui minha família, né, que pode me ajudar nisso aí. Deus tem me abençoado. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu fico doente? Fico. Fico enfermo? Fico. Amém? Algumas delas demoram mais tempo em meu corpo, mas eu nunca confessei que eu sou um doente. Nunca confessei. Nunca. Eu estou doente. Lembra da minha coluna? Vocês lembram que eu sofri 2 anos ou mais, né? Eu estou com a coluna assim, mas Deus fez minha coluna perfeita. Deus fez minha coluna perfeita. Orava continuamente, pedia pessoas para orar por mim, confessava a palavra de Deus, cria, e às vezes quando eu ia sair de carro, eu tinha que voltar de tanta dor, que o carro se balançasse um pouquinho, eu não suportava, de tanta dor. Para dormir doía, para levantar doía, para fazer tudo, para dirigir, para sair, para trabalhar, qualquer coisa, eu não aguentava, mas eu sempre confessei que eu não era doente, que eu não sou doente. Jesus me fez perfeito. A doença é causa do pecado, a doença é o inimigo se levantando também contra nós, a doença é um jugo, é uma escravidão do inimigo para nos colocar debaixo daquele jugo. Eu não vou aceitar isso. Eu nunca aceitei. Você está entendendo o que eu estou falando? E eu arrastei, acho que 2 anos. Tem quantos anos que a gente foi lá, Dimas, na sua casa? Tem 1 ano, né? 1 ano certinho? Foi em março, né? 2 anos. Foi o ano passado? Então eu arrastei 1 ano. Eu arrastei 1 ano com isso aí. Hã? E doendo. Aí chegou a viagem para a gente, porque morreu o irmão da minha esposa
com Covid, depois a irmã dela estava mal, internada, e eu com medo dela morrer e minha esposa não estando lá, que o sofrimento seria maior, peguei a caminhonete aqui, ó, viajei 2.000 quilômetros, entrei na caminhonete, confessando, fui, rodei, ajudei a enterrar o corpo, ajudei a família, voltamos, estou aqui, nunca mais senti a dor da coluna. Diga, eu sou o que eu confesso. Mais uma vez, diga, eu sou o que eu confesso. Aí em casa, fala, eu sou o que eu confesso. Diga assim, o poder da vida e da morte está na língua. Amém? Então, qual é a nossa confissão? Eu estou dando um exemplo de doença. Mas aí pode ser uma confissão de pobreza, uma confissão, não, eu sou assim mesmo, nervoso, eu sou desse jeito mesmo, minhas emoções é desse jeito. Pode ser vários tipos de confissão, de maldições, de coisas ruins. E aí a gente não se comporta como esse leproso, né? Ou seja, mesmo leproso não se via como leproso, mesmo doendo a coluna, não me via como um descolunado. Eu poderia arrastar isso vários anos? Sim. Mas Deus quis que isso acabasse, para a glória dele. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Então, mesmo você doente, não acredite que esse é seu estado original. Mesmo você passando qualquer tipo de problema, não acredite que isso é seu estado original. Você está naquele problema, você está naquela doença, mas você não é doente, você não é maldito, você não é pobre, você não é miserável, você não é fraco, você não é qualquer coisa, você é filho e filha do Deus Todo-Poderoso, e Deus soprou a vida dele sobre você. Amém? Esse é o primeiro segredo que a gente vê aqui desse leproso. O segundo código aqui é que ele não se conformava com a sua situação. Ele não se conformava um atrás do outro. Por exemplo, se eu não me vejo doente, é claro que eu não vou me conformar com a doença. Então, ele não se conformava em ser um leproso, não é? Ele não se conformava com aquela situação, porque como leproso, ele tinha várias restrições. Você quer ver, por exemplo, todo leproso naquela época tinha que morar fora da cidade, em uma vila de leprosos. Até pouco tempo, Belo Horizonte, o Brasil era assim, você lembra? Leprosário que tem aqui, Santa Isabel, né? E outros mais, porque eles tinham que morar longe da cidade, eles não podiam interagir com as pessoas, não podiam entrar na cidade. Se caso fosse entrar na cidade, ele tinha que arrumar uma panela, uma tampa de panela, um sino, alguma coisa, para ele ir batendo, sou leproso, para que ninguém se aproximasse dele. Ele tinha que anunciar que ele era leproso, para ninguém se aproximar dele. Então tinha restrições. Ele não podia andar, não podia fazer nada. Outra restrição, todo leproso era tratado como um maldito, porque lepra naquela época era símbolo de pecado. Lembra que tinha um cego de nascença e os discípulos perguntaram assim para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele ficasse cego? E Jesus falou: nem ele nem seus pais, isso aconteceu para a glória de Deus, não é? Então havia a ideia de que todo leproso estava carregando a maldição de seus pais, ou ele estava pagando um pecado terrível que havia acontecido. Então ele era estigmatizado, ele era como a escória, ninguém conseguia olhá-lo assim com bons olhos, né? Ou seja, todos os leprosos não viviam em sociedade, nem em família, mas ele não se via nessa condição. Amém, gente? Ele não se via nessa condição. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Isso é um segundo código. Qual é o terceiro código? Ele queria ser curado. Ele queria ser curado. Você quer ser curado?
Lembra que Jesus sempre perguntava assim: o que você quer? Os cegos de Jericó estão lembrados? Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Aí Jesus mandou trazê-lo, e quando chegou ele perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Estava óbvio que era fazer eu enxergar, que eu veja. Amém, então veja. Estão entendendo? A expressão nossa em querer que aquilo saia da nossa vida, em querer que Deus opere um milagre em nós, isso é um código, é um segredo importante nas nossas vidas. Isso é muito importante, irmãos, porque tem gente que não quer, acostumou, e esse leproso, ele queria ser curado. Se você for olhar aí, abre aí Mateus capítulo 8, abre aí, onde conta essa história, você vai ver que Jesus estava no meio de uma multidão. Como que um leproso vai no meio de uma multidão, gente? Se ele não quisesse ser curado, não é? Capítulo 8, versículo 1, diz assim, 1 e 2, diz assim: quando ele desceu do monte, ele quem? Jesus. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Ou seja, havia muita gente com Jesus. Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Vocês estão entendendo, gente? Ou seja, ele queria tanto a cura, porque ele não acreditava que estava naquela, que aquela situação era permanente. Ele queria tanto a cura, tanto o milagre, que ele levantou. De alguma forma ele ouviu falar de Jesus. De alguma forma ele foi aonde estava Jesus. Ele enfrentou a multidão e todas as restrições que um leproso tinha. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é um código. Vocês lembram daquele paralítico que os amigos, 4 amigos amarraram as cordas? Aliás, levaram ele num leito e tentaram entrar numa casa lotada, superlotada, para Jesus curá-lo, e não conseguiram. Amarraram cordas, subiram em cima do telhado, abriram um buraco e desceram ele por corda até os pés de Jesus. Vocês lembram? Lembram disso? Buscou. Os 4, eu creio que o paralítico também, acreditavam que ele não estava paralítico. Era uma condição, mas que o milagre ia chegar. E ele buscou, irmãos. Buscar é quando você crê no milagre. Você busca o milagre. Você luta contra a sua carne, luta contra tudo, contra a religião, luta contra tudo, contra o inferno, mas você não abre mão. Esse leproso lutou contra a sociedade, contra a multidão, e foi buscar a sua cura. Esse é o terceiro código, né? É o terceiro segredo que nós vemos aqui, né? E o quinto e último, irmãos, é que, aliás, o quarto, né? Desculpa aí, o quarto é que o milagre aconteceu não foi por causa de Jesus, mas por causa do leproso. Diga assim: quem provoca milagres não é Jesus, sou eu. Amém, gente? Ele é um milagre, ele é vida, não é? Ele está pronto para nos abençoar. Então quem provoca o milagre não é Jesus, não é Deus, somos nós que provocamos o milagre. Amém? Então não foi Jesus que provocou o milagre, foi ele que provocou que Jesus fizesse o milagre na vida dele. Então esse quarto é que o milagre aconteceu não foi por causa de Jesus, mas por causa da sua atitude em buscá-lo. Vocês lembram que nós lemos em Mateus? Diz que ele prostrou e adorou, não é? A palavra adorar, tanto no Novo como no Antigo Testamento, significa deitar no chão, de cabeça, sabe, deitar de barriga para baixo, com a cabeça no chão e os braços estendidos, adorando aquele que está presente ali. Ele fez isso no meio da multidão, gente. Imagina um leproso,
como eu disse antes aqui, com a pele toda cheia de enfermidade, faltando pedaço, ele consegue romper a multidão. Eu não sei se foi bater no sininho, mas ele rompe, e ele chega diante de Jesus. O que ele faz? Ele o reconhece quem ele é, que é o Filho de Deus, e ele se deita, ele coloca a cabeça no chão, abre os braços, como Davi fazia quando adorava. Todo judeu fazia isso quando adorava. E ele diz: se tu queres, olha que humildade. Hoje é o que? Eu te ordeno, Jesus, cura. O Senhor é obrigado a fazer, Jesus. Eu te peguei pela palavra. Hoje é assim. Mas o que ele fez? Se tu queres, tu podes purificar-me. E o que aconteceu? Diz que Jesus se encheu de compaixão. Está lá no versículo 41, né? Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja limpo, ou seja, purificado. E imediatamente ele ficou limpo, ficou purificado. Amém, gente? Talvez você possa pensar assim: mas isso é uma palavra simples demais. É simples, mas existe código para as coisas acontecerem. Para você ser próspero, para você ser rico, para você alcançar os sonhos de Deus, existem códigos. Que a gente precisa compreender e praticar esses códigos. Amém, gente? Andar neles, crer, existem códigos. Aqui nós falamos desses 4 códigos, né? Primeiro, mesmo leproso, ele não se via como leproso. Diga assim: mesmo doente, não devo me ver como um doente. Diga assim: segundo, diga, ele não se conformava com a situação. Diga: eu não me conformo com nenhuma situação de escravidão, de doença, de enfermidade, de pobreza, de maldição na minha vida, em nome de Jesus. Amém? E terceiro, né? Ele queria ser curado. Ele queria o milagre. Fala em todas as situações, diga comigo, em todas as situações de maldição, de prisão, de doença, de enfermidade, de pobreza, eu quero o milagre, eu quero a bênção, eu vou buscar a bênção, em nome de Jesus. Em quarto lugar, ele reconheceu que Jesus era Deus. Ele reconheceu que Jesus era Deus. Pô, gente, isso é tremendo. Como eu falei da prostração, né? Ele estava numa caverna. Como que ele sabia que Jesus era Deus? Ele não era uma pessoa livre que andava como os outros. Como que ele sabia que Jesus era Deus? Ele não conhecia Jesus. Jesus estava no meio de uma multidão. Como que ele sabia que Jesus era Deus? Como que ele sabia que Jesus podia ou poderia limpá-lo? Ele sabia. Irmãos, eu não duvido nada de Deus ter dado sonho para aquele homem. Ter dado revelação. Meu filho é assim. Ele vai passar em tal lugar. Sai batendo suas panelas. E vai. Tenha medo da multidão, não. Busca sua cura. E ele foi. Prostrou-se. Se tu queres, pode me limpar. Jesus, cheio de compaixão: sim, eu quero. Toca, seja limpo. Ele passa a ser limpo. Amém? Irmãos, não há impossíveis para Deus. E não há impossíveis para aqueles que creem em Deus. Olha, não há impossível para Deus. E não há impossível para aquele que crê em Deus. O que o mundo faz, a religião faz, tudo é massacrar a nossa fé, sabe? Para que a gente aceite essas condições como se fosse verdade. A gente para de olhar para o alto, como diz lá Colossenses 3, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado.
Pensai nas coisas que são do alto, não nas que estão aqui na terra. A gente para de olhar para o alto, para de buscar as coisas que são do alto, e talvez comece a ler a Bíblia como se fosse um livro comum. E tem gente que lê a Bíblia 10 vezes e nada acontece, porque não cava, não compreende, não ora, não pede revelação, e nada acontece. Você vê que nesse texto pequenininho, 4 verdades nós aprendemos aqui. 4 verdades importantes. Amém? Se vocês quiserem, eu mando esse sermão para vocês pelo WhatsApp. Amém? Para que vocês possam depois meditar nele. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos fazer 2 tipos de oração. 2 tipos de oração. Aqui em casa. Amém? Amém? Outro código que tem na Bíblia, Marcos capítulo 16. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? A imposição das mãos é uma das bases da fundação do Evangelho. A imposição das mãos. Impomos as mãos para curar, impomos as mãos para ordenar alguém para o ministério, impomos as mãos para profetizar e entregar dons às pessoas, impomos as mãos para libertar. É um dos segredos também, imposição das mãos. Amém? Então, aqui e em casa, você vai escolher uma parte do seu corpo, você vai colocar a sua mão ou suas mãos sobre você e fechar os seus olhos. Em casa também faz isso. Na parte do seu corpo, coloque a sua mão, feche os seus olhos. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Em casa também. Eu vou dirigir uma oração e eu queria que vocês, em casa e aqui, repetissem essa oração com fé. Não é grito, não é volume de voz, é fé. É fé. Feche os seus olhos. Jesus está aqui. Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Dimas disse aqui, onde 2, 3 ou mais pessoas se reúnem no nome de Jesus, Ele se faz presente. Feche os seus olhos. Diga assim: eu oro em nome do Senhor Jesus, através da imposição das mãos em mim, e declaro que eu não estou doente, eu não estou enfermo, eu não estou condicionado a aceitar maldições, prisões, enfermidades em meu corpo. Por isso, em nome de Jesus, pela imposição das mãos, eu digo: eu estou curado. Eu estou curado. Dor, diga dores, inflamações, infecções, espíritos de enfermidade, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai do meu corpo, sai do meu corpo, sai das minhas emoções, sai dos meus sentimentos. Eu declaro, pela imposição das mãos, que Jesus me deu vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida abundante. Eu tenho vida,
Diga: eu tenho vida. Originalmente, eu tenho vida. Jesus me deu saúde. Jesus me deu vida. Eu confesso em nome de Jesus. Corpo sarado, mente sarada, corpo sarado, mente sarada. Em nome de Jesus, eu declaro que eu recebi esta cura em nome de Jesus, porque eu quero ser curado. Eu quero o milagre na minha vida. Eu quero a manifestação do Espírito de Deus, do seu poder, me curando, me libertando, me restaurando, me limpando, operando um milagre em mim. Em nome de Jesus, eu recebo, pela imposição das minhas mãos, a cura. Obrigado, Senhor. Aqui em casa, levante as mãos. Tem um tempo que você vai agradecer a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Louve. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e o castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras já fui sarado, já fui sarado, já fui sarado. Eu confesso a tua palavra, Senhor. Eu creio na tua palavra, Senhor. Oh, não há nenhuma ingerência de espíritos de enfermidade em meu corpo. Todo vírus sai em nome de Jesus Cristo. Toda maldade, toda ingerência da maldade sai em nome de Jesus Cristo. Eu te louvo, eu te adoro, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor da glória, te adoramos, Senhor, te exaltamos, Senhor. A vida em ti, a vida em ti, a vida em ti. Tua palavra não volta vazia. Tua palavra faz aquilo pelo qual o Senhor a enviou, cumpre o propósito e volta para o Senhor, mas não volta vazia. Tua palavra é a verdade. Tu és o verbo vivo, tu és a palavra viva, tu és espírito, tu és vida. Obrigado, Jesus, obrigado pela graça. É pela graça, é pela graça, é pela obra que o Senhor fez na cruz, aonde o Senhor nos substituiu, onde o Senhor nos substituiu com as nossas dores e maldições e enfermidades e pecados, e somos livres, sarados, sarados em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Em teu nome saltamos muralhas, em teu nome vencemos exércitos. Oh, em teu nome nós passamos pelos inimigos, triunfamos. Oh, não é pela força, é pelo nome do Senhor Jesus, que está acima de todo nome. Está lá em Efésios 1, que se possa referir no presente e no futuro. Jesus está acima de todo nome que a ciência denominou. Ele governa, Ele governa, Ele governa, Ele governa, Ele governa as nossas vidas. Aleluia. Vamos fazer uma segunda oração por alguém que você conhece. Levante a sua mão por essa pessoa em casa. Também levante a mão se você conhece alguém. Por exemplo, Cristiano, esposo da pastora Ana, está com Covid, ele não está bem. Ele precisa que a gente ministre sobre a vida dele. Como não podemos pessoalmente, podemos pela fé. Amém? Lembra daquele centurião que falou: Senhor, meu servo está morrendo. Jesus falou: eu vou lá. Não sou digno que tu entre em minha casa.
Basta uma palavra e ele será curado. Lembra? Basta uma palavra. Então lembre de pessoas. E você, eu não vou dirigir essa oração. Você pela fé vai falar o nome dessa pessoa e falar para que esse espírito de enfermidade saia dessa pessoa. Agora, fale em nome de Jesus. Não fale com a mente, use a boca. Demônios não sabem o que está no pensamento, sabe o que nós falamos. Use a boca, seja doença, seja o que for. Use em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós levantamos as nossas mãos em nome de Jesus. A tua palavra diz em 2 Timóteo que nós devemos levantar as mãos santas e orar. Nós levantamos as mãos santas e oramos no nome de Jesus por todas essas pessoas, Pai, que estão enfermas e que nós aqui presencialmente, os irmãos e irmãs em casa, online, estão orando por elas, estão nomeando seus nomes, estão nomeando as doenças, estão nomeando os espíritos que operam e que estão operando nessas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a tua palavra sobre essas pessoas, palavra de cura, palavra de vida, palavra de libertação. Oh, o Senhor enviou a sua palavra para curar e livrar da morte. Envia a tua palavra para curar e livrar da morte o Cristiano, o Renato, outras pessoas, Pai, que o Senhor sabe que eu não vou citar o nome, mas que as pessoas estão citando. Para agora, em nome de Jesus, filhos do inferno. Para agora, em nome de Jesus, espírito de enfermidade. Para agora, em nome de Jesus, maldição. Nós te repreendemos. Nós te ordenamos: solte esse corpo, solte esse corpo, solte essa casa, solte essa família, solte essa situação. Jesus te venceu na cruz, Jesus te destronou na cruz, e Jesus nos deu vitória. Jesus nos deu vitória pela fé, Pai. Nós declaramos essa palavra e também te agradecemos pela cura dessas pessoas. Aleluia. Pela libertação dessas pessoas. Obrigado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você em casa que orou, levante as mãos e agradeça a Deus igual fizemos a primeira vez. Agradeça porque o Senhor foi lá. Agradeça, consiga ver pelos seus olhos o que o Senhor fez. O que o Senhor fez. Ele derrubou a muralha, Ele destruiu o vírus, Ele destruiu doença, Ele consertou corpos, Ele tirou a desorganização da alma, colocou a alma organizada. Declara. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Oh, nós te adoramos, nós te exaltamos. Ó Cordeiro Santo de Deus. Oh, tua palavra já foi liberada sobre nós. Oh, nós declaramos isso, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Oh, nós nos alegramos em tua presença. Nosso coração está quente na tua presença. Oh, aleluia. Os lares estão quentes na tua presença. Oh, nossas vidas estão quentes na tua presença. Oh, nós te exaltamos, Cordeiro de Deus. Nós te exaltamos, Cordeiro de Deus. Oh, te adoramos. Tua palavra já foi liberada sobre as nossas vidas. Aleluia. Te exaltamos, ó Cordeiro em casa, aqui, Santo de Deus. Oh, Senhor da glória. E declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito
manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Declara isso. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Você vai sair daqui e você em casa com o último segredo. Confesse o que aconteceu aqui. Confesse. Partir lá fora, em sua casa, no dia a dia. Confesse. Amém? Declare. Romanos 10 diz que a fé não é muda, a fé fala. Lá em Romanos 10 diz, né? Que a palavra está perto de ti. Está na tua boca, no teu coração, a palavra de fé que pregamos. Então confesse a palavra. Não confesse o que o mundo está falando, não. Confesse a palavra. Amém?